Ei, você que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Santa Luzia. É com você que eu quero falar. Agora a gente vai fazer uma apanhada aqui, um vale tudo. Um vale tudo. Eu vou até pegar o edital aqui. Eu sou o professor Magno Assis de Direito Constitucional. Qualquer dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, pode me chamar no meu Instagram, @magnoassis44. Vou até pegar a parte do edital aqui, que a gente conseguir fazer uma apanhada. Eu estou com a Constituição aberta aqui também. É importante que você esteja com a sua Constituição na mão, de preferência em um lugar que você possa anotar, num canto, porque você pode ir fazendo os apontamentos para no dia da sua prova você lembrar. É muito mais fácil para o seu cérebro conseguir lembrar aquilo que você estudar quando você anota do que simplesmente quando você ouve. Então, anotar é muito importante, tão importante quanto ouvir, né? Se você ficar ouvindo só, é uma atividade passiva, e quando você anota, uma atividade, como o próprio nome já diz, né, é ativo. Então, aquilo que é ativo, o seu cérebro consegue lembrar mais fácil. Então, todas essas dicas que os professores estão dando aqui nesse Vale Tudo, é importante que você esteja aí com um lápis, uma caneta e comece a anotar. Ah, mas se eu sei, anota. Ajuda muito a sua memória muscular, a sua memória mecânica, trabalha junto com o cérebro e te ajuda a lembrar muito mais fácil. Não é eu que estou falando, não é a ciência que está falando, te ajuda muito. Ah, mas eu estou dentro de um ônibus, eu estou no meu horário de almoço. Faz a forcinha para assistir essa aula de uma forma que você possa anotar. E é escrever. Quando eu falo anotar, não é anotar no celular, não é escrever no computador, no tablet, não. É anotar mesmo, caneta e papel, porque isso ajuda o seu cérebro a lembrar. Você já reparou quando você anota o número de telefone várias vezes no papel, daqui a pouco você está lembrando ele? Quando você não sabe escrever uma palavra, você começa a escrevê-la e ela vem mais na sua memória, se tem acento, se não tem. Então a memória muscular te ajuda muito. Então, de preferência, esteja com sua Constituição ou um papelzinho de lado para você ir anotando aqueles casos onde eu vou falar assim, ó, isso aqui tem grande chance de cair. Então, vamos lá. No seu edital, cai do artigo 1º, tá lá desse jeito, ao 5º. Depois temos, vou colocar de outra cor aqui para a gente delinear isso aqui, 37 e 38, e depois o 144, que eu vou colocar de azul, 144. Desses assuntos aqui, eu vou pontuar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, que a gente tem muito pouco tempo para isso. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações aqui. Quando você se inscreve no canal e coloca esse sininho, tudo que a Vale postar, e a Vale só posta coisa de concurso, nada mais, você não vai ser bombardeado com assuntos desnecessários, você vai ser notificado, que talvez você vai fazer o concurso agora para a Guarda Civil Municipal de Santa Luzia, mas talvez surja um concurso de Polícia Militar. Ah, mas eu não tenho idade. Surge um concurso de Polícia Civil, surge um concurso de outra Guarda Civil Municipal aí do lado da sua cidade, onde você possa ir trabalhar, continuar morando na sua cidade. Surge um Polícia Penal, sócio-educativo. Então, são vários concursos que pipocam o tempo todo, então é muito bom você ativar as notificações, você vai ser avisado em primeira mão. Qualquer mudança nesse edital e nos outros também você vai ser avisado, beleza? Os professores estão sempre postando dicas aqui, dicas rápidas, talvez aquela dica que vai chegar na sua notificação é que vai te salvar no dia da prova, beleza? Então, comenta aqui embaixo, ajuda muito o nosso canal, deixe seu joinha e também conheça os pacotes aqui da Vale, se você quer estudar aí de forma assertiva, direto no edital, beleza? Eu vou colocar a Constituição do lado aqui e a gente vai pontuando principalmente aqueles assuntos que eu sei que a banca gosta de pegar no pé, beleza? Vou colocar aqui e vou fazer a transição. Ó. Artigo 1º ao 4º, o que tem que saber? Artigo 1º ao 4º tem que saber de tudo, mas o que a banca gosta de pegar mais? Principalmente na confusão que as pessoas fazem do artigo 1º com os artigos 3º e 4º, principalmente. A banca gosta de fazer essa confusão do artigo 1º com o artigo 3º ao 4º. Aqui na Vale tem uma aula só disso, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Se você quiser assistir a aula só de princípios fundamentais, tem aqui no canal da Vale. Se você já é aluno da Vale, você não vai errar isso. Mas eu vou pontuar aqui para você o que a banca gosta de fazer. Então, desses assuntos aqui, ó, eu vou separar o artigo 1º ao 4º. O 5º aqui, ó, é o artigo que mais cai. Do artigo 1º ao 4º, a gente tem que fazer um adendo aqui primeiro. Você tem que entender que do artigo 1º ao 4º tem um título chamado Princípios Fundamentais. Não vou cansar de falar isso. Quem é meu aluno mais tempo está cansado de ouvir isso, mas eu prefiro que você ouça 2, 3 vezes e que não erre do que você ouça uma vez só e acabe errando. Eu quero que você ouça várias vezes. Fundamentais. Dentro de princípios fundamentais, a gente tem algumas subdivisões.
Essas subdivisões é que a banca gosta de pegar no pé do candidato, e eu não quero que você erre. Para você entender, princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º. Ô professor, onde você tirou isso? Eu nunca vi isso na Constituição. No caso desses artigos, a banca gosta que você saiba onde está escrito. Né? A banca não vai te perguntar, por exemplo, qual o inciso tal do artigo 5º. Ela não vai fazer isso. Mas ela pode perguntar qual o título que está o artigo 5º. É claro que ela não vai te perguntar de forma direta, ela vai te perguntar de forma indireta, e você pode errar isso se você não souber onde está escrito. Então, dentro de princípios fundamentais, que é o título 1, nós temos algumas subdivisões, e é nessas subdivisões que a banca gosta de pegar no seu pé. A primeira subdivisão é o artigo 1º. O artigo 1º são os fundamentos. Fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso aqui são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. São princípios fundamentais, como o próprio nome já diz, são aqueles valores que fundamentam a Constituição. São os valores. Dentro desses valores, desses princípios, eu tenho o artigo 1º, que são os fundamentos. Por que é importante você saber isso? Porque a banca pode te perguntar o que é um fundamento e te dar alguma coisa relacionada somente a princípios. Eu vou te explicar isso, eu não quero que você erre. No artigo 2º, temos a divisão dos poderes, os 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si. Não existe uma hierarquia entre os poderes e também eles têm que viver de forma harmônica. Ah, mas na prática, esquece a prática, agora é a hora da prova. Beleza? Artigo 3º. O artigo 3º, ele vem falando dos objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos. Eu vou pontuar cada um aqui, tá? Só para você entender o panorama geral, você vai dar um passo para trás para enxergar, depois a gente vai dar um passo para frente, chegando perto de cada um deles. Beleza? E o 4º aqui, deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui, eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui para a gente... ficou meio igual aqui, mas tá bom. Os princípios que regem as relações internacionais. Pronto. Você tem que entender esse panorama para a gente começar a internacionais. Para a gente começar a discutir isso aqui. Então, se a banca te perguntar alguma coisa de princípios fundamentais, a resposta está do artigo 1º ao 4º. Pode vir no seu enunciado. São princípios fundamentais. Aí ela pode te perguntar qualquer coisa que está escrito aqui. A gente vai delinear aqui para você não errar. Agora, se a banca te perguntar o que são os fundamentos, você tem que responder somente de acordo com o artigo 1º. Muita gente não sabe que fundamentos e princípios fundamentais não são sinônimos. Princípios fundamentais é espécie, cujo um dos gêneros é fundamentos. Então, se te pedir princípios, pode perguntar um objetivo. Se te pedir princípios, pode perguntar os princípios que regem as relações internacionais. Se te perguntar princípios, pode ser a divisão dos poderes. Se te perguntar princípios, pode ser os fundamentos. Mas princípios não são fundamentos. Estudando matemática, né, se tiver um conjunto chamado princípios, dentro desse conjunto tem um conjunto dos fundamentos. Ou seja, princípios fundamentais. Fundamentos. Todo fundamento é um princípio, mas nem todo princípio é um fundamento. Se você entendeu isso aqui, já é meio caminho andado. Beleza? Entendeu isso aqui? Porque às vezes você sabe. Só que a banca, o jeito que a banca te pergunta, você confunde. Eu não quero que você confunda. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, você já está aí com a matéria bem adiantada. Então, se te pedir os fundamentos, a resposta vai ser o só se de vá plu. Só se de vá plu. Então, se te pedir os fundamentos, tem que estar aqui, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Cuidado com esse plu. Muita gente grava esse mnemônico e coloca o plu como se fosse pluralismo partidário. Cuidado, existe o pluralismo partidário no Brasil, mas ele não é um fundamento. O pluralismo partidário não está entre os fundamentos. Então, se a banca colocar pluralismo partidário, está errado. É pluralismo político. Pluralismo político é muito mais que ter vários partidos, é um pluralismo de ideias. Político aí no sentido de ideias. Então, a banca gosta muito de fazer isso, colocar pluralismo partidário, porque ela sabe que muito candidato não entende e só grava um mnemônico aí, o só se de vá plu, e o plu serve para partidário também. Então, muito cuidado para a banca não pegar você e no contrapé, porque você pode ser enganado pela banca se você estiver gravando só o mnemônico. Então, vamos lá.
Perguntou sobre fundamentos? A resposta tem que estar aqui, sócio de Vaplu. Lembrando também que tem um parágrafo único que muita gente negligencia. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nós somos uma democracia de acordo com o parágrafo único do artigo 1º, que também é um fundamento. Então, fundamentos, sócio de Vaplu. Lembrando que pluralismo é político e não partidário. Se te perguntar divisão dos poderes, essa é fácil. Harmônicos tem que ser... Não existe hierarquia, são independentes e harmônicos entre si, esse é tranquilo. Se te perguntar um objetivo, aí eu quero pontuar para você. Sempre vai vir um verbo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e tal. Só que nem sempre a banca vai colocar verbo. Objetivo é tudo aquilo que eu quero chegar. Fundamento é a minha base. Objetivo é eu quero chegar. Então eu posso falar assim, o seu objetivo é passar num concurso público. O seu objetivo é ser aprovado num concurso público. Isso são verbos. Verbos no infinitivo. Passar, ser aprovado, né? Essa conjunto de verbo com substantivo, ser aprovado, essa locução adverbial, ser aprovado. Quando eu falo isso, eu sempre estou falando um verbo no infinitivo. Só que a banca pode mudar esse verbo no infinitivo para um substantivo. E muito cuidado com isso, não caia nessa pegadinha de banca. Se a banca colocar, por exemplo, garantia, em vez de garantir, também está correto. Então, muito cuidado para a banca não pegar o verbo, colocar um substantivo e você achar, procurando o verbo, porque o verbo é um objetivo, e vou até colocar aqui, ó, verbo, nem sempre. Vou te dar um exemplo aqui que cai direto na prova. Aqui, ó, vamos passar aqui para o terceiro parágrafo, o artigo 3º. Um exemplo, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar, o último, erradicar e reduzir, o inciso 3 tem. E o inciso 4, promover. A banca pode trocar o construir por a construção, garantir pela a garantia, erradicar por erradicação e pode colocar promover por promoção. Não caia nessa pegadinha. Tem uma aula só disso explicando direitinho. Aqui é só pra gente lembrar. Nem sempre, tá? Nem sempre. Então, quando te pedir um objetivo, nunca vá buscando somente um verbo, porque a banca pode pegar esse verbo e substantivar. Da mesma forma que eu falo, o seu objetivo é passar no concurso público, eu posso falar, o seu objetivo é a aprovação no concurso público, que é a mesma coisa. Não mudou o sentido, só que eu tirei o verbo agora e troquei ele por um substantivo. Em vez de falar ser aprovado, eu coloquei a aprovação, que é a mesma coisa, não mudou o sentido. Muito cuidado para você não confundir uma coisa com a outra, porque às vezes a pessoa acha que a prova tem que ser letra de lei e a banca muda alguma palavra e essa palavra não muda o sentido. Letra de lei quer dizer que não vai ter interpretação doutrinária, não vai ter, às vezes, uma jurisprudência não consolidada e as pessoas, às vezes, confundem que letra de lei tem que estar escrito da mesma forma que está escrito na lei e nem sempre é. A banca pode colocar, por exemplo, que o preso tem direito de permanecer em silêncio, ou que o preso tem o direito de permanecer calado, que é a mesma coisa. O que ela não pode fazer é o preso tem o direito de permanecer quieto. Se ela colocar isso, está errado. Entendeu? Então ela pode colocar um sinônimo, desde que não mude o sentido, e ainda continua sendo letra de lei. E a banca faz muito isso, eu não quero que você caia. No caso aqui, nem sempre o objetivo vai ser um verbo. E os princípios que regem as relações internacionais, eu vou pontuar 2 para você, que são os 2 que mais confundem as pessoas. Os 2 que mais confundem é aí, ó, o princípio da não intervenção e da autodeterminação dos povos. Esses 2 que eu pontuei para você aqui. Esses 2 são os que mais confundem, eu não quero que você erre. Princípio da autodeterminação dos povos quer dizer que os povos vão se autodeterminar. Quais povos? Os povos fora do Brasil. Isso aí é os princípios que regem as relações do Brasil com os outros países. O Brasil rege pelo princípio da não intervenção e pelo princípio da autodeterminação dos povos. Estão diretamente ligados. Ou seja, o Brasil não intervém em outro país. Não intervenção. A banca costuma colocar esse não intervenção e coloca intervenção. E coloca no lugar dessa autodeterminação dos povos por determinação dos povos. Eu não quero que você erre isso. Então, se a sua banca colocar determinação dos povos, marca como errada. Se a banca colocar o princípio da intervenção, você marca como errado. Ele troca aí, né? Ele coloca determinação em cima e tira o não embaixo. Muito cuidado com esses 2 princípios, que são os que mais caem. E cuidado também com o parágrafo único que está embaixo. Deixa eu passar para você aqui. Está embaixo o parágrafo único. Esse parágrafo único caiu na última prova agora de Guarda Civil Municipal de Patinga e muita gente errou. Trocou aí o América Latina por América do Sul. Muito cuidado, porque essa palavra aí, ó,
esse conjunto de palavras América Latina não pode ser trocado por América do Sul, que não são sinônimos. Em aula de geografia, não são sinônimos. A banca aqui de Patinga colocou América do Sul. Muita gente caiu nessa pegadinha, escorregou e ficou por uma questão. Beleza? Dito isso, o que a gente tem aqui? A gente está no metade da aula, dá tempo de falar o que eu preciso falar aqui para você. Dito isso, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa saber de artigo 5º? Tudo. Artigo 5º precisa saber ele tudo. Nessa reta final, você está fazendo exercício. Se está fazendo exercício, como você está de artigo 5º? Se você estiver errando o artigo 5º, você tem que estudar mais artigo 5º. Você quer passar na prova? Quero, professor. Então, artigo 5º tem que ser estudado a fundo. Tem questão de artigo 5º em todas as provas que tem. No edital, artigo 5º tem no mínimo 1 ou 2 questões de artigo 5º. Isso não é bola de cristal, isso é verdade. E não pode te pegar desprevenido se você sabe que vai cair. Aí a culpa passa a ser sua, porque você sabe que vai cair e não está preparado. E o artigo 5º é um artigo de 76 incisos, não é difícil para você ler e entender, não é decorar. Ah, professor, eu tenho dúvida, manda para mim uma mensagem no meu Instagram lá, @magnassis44, tem um banco de questões, eu te passo as questões do artigo 5º para você lembrar. O que eu quero pontuar de artigo 5º para você? A casa do artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em 4 situações. Primeira situação, flagrante delito. O flagrante delito, desastre e prestar socorro. O prestar socorro, o desastre e o flagrante delito tem a característica de urgência. Nesses 3 casos, a pessoa vai o policial, quem quer que seja, o policial, o guarda municipal, o agente público, vai entrar na casa, ou também é uma pessoa que estiver passando, sem o consentimento do morador, e essas 3 situações vai ser a qualquer hora. Não tem hora definida. Por quê? Temos o caráter de urgência. Flagrante delito. O flagrante delito dá para esperar? O cara tá lá assassinando a mulher, dando facada nela, tá gritando. Do mesmo jeito que é um flagrante delito, é um prestar socorro ao mesmo tempo, né? Você vai esperar? É claro que não. Desastre, a mesma coisa. Cai um barranco na pessoa. Você vai esperar ficar durante o dia? Não. Prestar socorro, a mesma coisa. Se você for um pouco crítico, você faz essa questão, porque a banca costuma colocar que um desses casos aqui é somente durante o dia. E nesses 3 casos você tem que lembrar, porque eu quero que você entenda, não quero que você decore. Se você entender, você não vai esquecer. Flagrante delito, desastre, prestar socorro, todos eles têm um caráter de urgência. Urgência. Se tem um caráter de urgência, você vai lembrar que é a qualquer hora. E a quarta opção que o professor falou. A quarta opção, quarta situação, em que uma pessoa vai ter a sua casa violada sem o consentimento dela. É por ordem judicial. Ordem judicial. Não é ordem policial, tá? Ordem judicial. Se a banca colocar mandado, não é mandato, quem tem mandato é vereador, é deputado, é quem tem cargo eletivo, é mandado judicial, determinação judicial. Ordem fundamentada, escrita fundamentada de autoridade judiciária é a mesma coisa. Desde que ele use a palavra judicial ou judiciário, não use a palavra policial. Se falar que é ordem policial, aí você marca como errado a ordem na 4ª situação judicial. Nesse caso, é somente durante o dia. Por quê, professor? Nesse caso, não tem um caráter de urgência. Se tem uma ordem judicial, quer dizer que já tem uma investigação, já tem um processo, já tem um pedido ali do delegado do Ministério Público, já dá para esperar. Mas tem um cara lá dentro que pode estar com droga. Mas se ele estiver com droga e você tiver certeza, ele está em flagrante. Agora, se for só uma ordem de busca, apreensão, que pode ter, pode não ter, aí é melhor que você faça durante o dia. A Constituição entendeu, já que é para violar uma casa, eu vou usar ali no mínimo possível, que é invadir uma casa de uma família aí meia-noite, 2 horas da manhã, pode ser mais gravoso, e nessa 4ª situação aqui, eu não tenho caráter de urgência, por isso que é somente durante o dia. Maioria das pessoas vão me perguntar, professor, quando é que é essa durante o dia? 6 horas da manhã? 7 horas? Esqueça isso. Para sua prova, lembre-se somente da expressão durante o dia, que é o que vai fazer a diferença para você, beleza? Não esquece esse negócio do horário, porque isso não vai cair na sua prova. A Constituição fala somente durante o dia. Deixa para você estudar isso depois, que se tem uma discussão grande doutrinária. Se é o nascer do sol, aí o nascer do sol aqui na região sudeste, na região sul, na região nordeste, qual a diferença? Então, para você, para sua prova, grave durante o dia, ordem judicial. Beleza? Outra coisa que você tem que saber de artigo 5º, pode ter grande chance de ter uma questão. Nessa situação, são os direitos do preso. O preso tem o direito de permanecer
calado. Eu já falei isso quando eu estava falando da questão anterior. Ah, você não se inscreveu no canal até agora, não? Se inscreva no canal agora. Eu vou beber uma água aqui. Enquanto isso, você se inscreve no canal. Tá assistindo a aula aí? Tem que se inscrever no canal. Ativa as notificações. Deixe seu like. Só essa revisão aqui, que já vai te salvar na hora da prova, já vale o seu like nessa aula. Na hora da prova, você vai lembrar desse professor doido? Falando, ó, vai cair isso na sua prova. E cai mesmo, tá? Esse professor não tem bola de cristal. A gente vai vendo, vai tantas provas, vai principalmente daquelas mesmas bancas, a gente vai começando a traçar um perfil. Vou colocar para você aqui na Constituição, mais abaixo aí, vem comigo, ó. Os direitos do preso. Os direitos do preso têm grande chance de cair na sua prova. Direitos do preso. Tá aqui, ó. Direitos do preso. As presidiárias, cuidado com esse inciso aqui também, ó. A banca costuma colocar no período de infância. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, eu vou colocar para você que estou achando que está na tela para você, está na cara feia desse professor. Aqui, ó. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Cuidado para a banca não mudar essa amamentação por infância, beleza? Outra coisa, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Cuidado, não tem escolaridade aqui. A banca costuma colocar escolaridade, porque muita gente confunde essa questão da cela especial para quem tem curso superior e confunde o que está na Constituição. Não está na Constituição essa questão do curso superior, beleza? Tem direito? Sim, mas não está aqui nesse artigo e muita gente confunde. Outra coisa que você não pode esquecer com relação aos direitos dos presos é esse aqui, ó. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Como eu já disse, calado e quieto não são sinônimos. Cuidado para você não confundir um com o outro, sendo assegurada a assistência de advogado e da família. Cuidado para você não confundir esse inciso, que é o LX 63 com 62. Cuidado para você não confundir esses dois. Vou até marcar agora o 62, ó. Aqui é a comunicação da prisão e o outro é o direito do preso. Muito cuidado com esses três aqui. Vou deixar na tela e a gente vai fazer um apontamento sobre esses três aqui. Muito cuidado para você não confundir a diferença da comunicação da prisão, com os direitos do preso em si. Direitos. Então vamos por partes aqui. Quais são os direitos do preso? Assistência da família, assistência de um advogado. O preso tem o direito de permanecer calado se ele quiser. O preso tem direito à integridade física e moral. O preso tem o direito de não ser torturado, tratamento digno. O preso tem o direito de identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório. Às vezes a banca coloca que é só da prisão ou só do interrogatório. Ele tem direito de ser informado. Quem está prendendo ele. O policial, o guarda civil, normalmente já anda com a tarjeta com essa identificação. Mas suponhamos que você vai estar prendendo uma pessoa paisano, ou é um policial civil, ou é um policial que não tem farda, não tem identificação. Essa pessoa tem o direito de saber quem está prendendo ele. É o direito do preso. Esses são os direitos do preso que você vai ver na tela aí, ó. Tem alguns direitos do preso que são positivados na Constituição, como esses que estão aí. Beleza? Agora, não confunda isso com 62, que é o primeiro que está marcado aí. Esse primeiro direito tem a ver com a comunicação. Nesse 62 não tem a palavra advogado. Se você notar, não tem a palavra advogado. Cuidado para a banca não colocar a palavra advogado nessa comunicação. Então, professor, isso aqui são os direitos do preso? Sim. Direitos do preso. O preso, a partir do momento que o policial, que o agente público chegou lá e pegou ele passa a ser preso. Naquele momento, ele tem todos esses direitos. Só que a comunicação da prisão é outra coisa. A banca vai tentar colocar isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Qualquer coisa você para aí e copia, beleza? Não confunda esses direitos do preso, como direito ao advogado, da comunicação. Então, a comunicação da prisão, temos algumas nuances para entender. Quem vai ser avisado
quem deve ser comunicado? Que a pessoa foi presa. Quem deve ser comunicado e em quanto tempo? 2 perguntas para responder, 2 respostas que a banca vai tentar te pegar. Em quanto... Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta que o seu cérebro ajuda a gravar. Em quanto tempo? A primeira pergunta, quem deve ser comunicado? Juiz, família, e essa família aqui, ó, ou pessoa por ele quem? Pelo preso, e indicada. Porque ele pode muito bem falar assim, ó, não quero que avise a minha família, eu quero que avise um amigo meu, eu quero que avise o meu advogado. Pode, ele pode pedir para avisar um advogado, mas ele vai ser avisado da família. Se ele quiser, ele pode avisar outra pessoa no lugar da família, não tem problema. Nota-se que o advogado aqui, ele pode avisar, mas não tem essa palavra. O advogado aqui, ó, ele não está. É um direito do preso a assistência do advogado? É. O advogado tem que ser comunicado imediatamente? Não. O juiz e a família ou pessoa por ele indicada. Ah, é professor. Mas se no lugar da família ele quiser comunicar o advogado, pode. Ele indicou o advogado, mas o advogado não está aqui. Porque a banca gosta de colocar a prisão de qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz, à família e ao advogado. Cuidado, essa comunicação imediata não tem a palavra advogado. E como eu já disse aqui, em quanto tempo? A banca vai colocar 24 horas, 48 horas, 12 horas, 9 horas. Você vai falar que é imediatamente. Ah, e na prática? Esquece a prática nesse caso aqui. Você precisa entender o que a banca vai te perguntar. Comunicação da prisão. Quem deve ser comunicado? O juiz, a família ou pessoa por indicada em quanto tempo? Imediatamente. Não é o professor que está inventando. Vou deixar marcado somente o 62 para você entender isso que eu estou querendo dizer. Não confunda, porque não tem advogado nessa comunicação aqui, ó. Então, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente. É o tempo, ó. Imediatamente, não é 24 horas, não é 48, não é 12, é imediatamente ao juiz competente e a família do preso ou pessoa por ele indicada. Você pode ver que a palavra advogado está mais embaixo aí, não tem essa comunicação imediata, beleza? Isso você tem que saber, grande chance de estar na sua prova. A gente está na reta final e eu quero pontuar 2 coisas para você. Você tem que saber o rol do artigo 144, então você vai no 144, olha o rol das polícias que tem no artigo 144. Você também tem que saber onde a banca coloca para você a Guarda Civil Municipal na Constituição. Esse artigo 144, o parágrafo 8º, tem grande chance de estar nessa prova. Eu vou colocar ele para você aqui, para a gente fechar essa aula com esse artigo 144, parágrafo 144. Parágrafo 8º, vamos ver se a gente acha aqui. Artigo, era melhor ter rolado, né? Mas tá bom. Tá aqui embaixo, ó. Artigo 144. Isso, aqui, ó. Isso você tem que saber na hora da sua prova. Deixa eu ver se já tá aqui. Vamos pegar o... Aqui, ó. Na sua tela. Artigo 144. Tem que saber esse rol? Tem que saber esse rol. O rol das polícias, Guarda Municipal não está aí, cuidado com o inciso 6, que trata das polícias penais, foi incluída, e também cuidado com o parágrafo 8º, que é o que eu vou colocar para vocês, a gente vai marcar, essa tem grande chance de cair na sua prova, beleza? Ó, os municípios poderão, não está escrito deverão, construir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações. Proteção dos bens de quem? Dos municípios, beleza? Cuidado que esse artigo 144, parágrafo 8º, tem 2 coisas para você lembrar. Primeiro é o verbo. Os municípios poderão criar. Tem banca que muda o poderão para deverão. Poderão criar. Qual o objetivo da Guarda Municipal na Constituição? Qual é a função da Guarda Municipal na Constituição? Tem muito mais do que essa. É na Constituição qual é a função da Guarda Civil Municipal. Ó, proteção dos bens, serviços e instalações. Proteção de bens, serviços e instalações. De quê? Dos municípios. Instalações.
Ah, mas a guarda faz isso aqui. Não, eu estou te perguntando na Constituição, proteção de bens civis e instalações dos municípios. Beleza? Esse parágrafo 8º do artigo 144, chance de estar na sua prova muito grande. Beleza? A gente chega no final desse Vale Tudo, 30 minutos do nosso Vale Tudo. Qualquer dúvida, chama lá, @magnacis44. Não vá para a prova com dúvida, beleza? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, que você faça uma excelente prova. Não se preocupe na hora da prova, você vai lembrar de tudo que você estudou, se você se preparou, você sabe que você vai acertar as questões. Lembra da voz dos professores aí na sua cabeça, pegue a prova, dá aquela esperada assim, para a adrenalina dar uma baixada, leia o texto, começa a fazer aquelas questões que você acha mais fácil, deixa a sua adrenalina dar uma baixada assim, aquele ímpeto de querer fazer as questões sem pensar, eu tenho certeza que vai dar certo. Um abraço desse professor, qualquer dúvida, @magnacis44 e também aqui no canal da Vale, aqui tem um card onde você entra e você consegue aí estudar de forma prática, dinâmica, e aqui a gente não brinca com o seu sonho. Não se inscreveu no canal? Ainda tem tempo, se inscreva e não deixe de deixar o seu joinha. Um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.